Ninguém muda de verdade até mudar a própria energia. Quando você muda a sua energia, muda a sua vida. Quando está realmente focado, presente, prestando atenção de verdade, de repente você sai dessa realidade tridimensional. E quando sai dela, só tem um lugar para onde você vai: o campo dos pensamentos, o chamado campo quântico. A voz por trás de um movimento que mistura ciência e espiritualidade de um jeito ao mesmo tempo concreto e revolucionário. Recebam com muito carinho o Dr. Joe Dispenza. Pesquisas mostram que o gene por si só não causa a doença. É o ambiente que manda o sinal para o gene e assim a doença aparece. O ambiente emocional ou físico? O seu ambiente, pensamentos, são a linguagem do cérebro e sentimentos a do corpo. E como você pensa e como você sente cria o seu estado de ser. Esses químicos dão uma descarga de energia no cérebro e no corpo. E as pessoas acabam viciadas nessa sensação, passando a usar os problemas e as situações da vida para alimentar esse vício emocional. Elas precisam do emprego ruim. Você tem que largar a velha maneira de ser que usou a vida inteira para conseguir o que queria, para que algo maior possa acontecer. Você trabalha ensinando as pessoas a se curarem usando a própria mente, a superar doenças, dores e problemas crônicos por meio da mente, desse princípio do poder mental. Eu cresci em uma religião chamada Christian Science, que praticamente não usava remédios. Eu não tomei vacinas quando criança. Meu pai não deixava eu ir ao hospital. Ele preferia usar o pensamento, a oração, a força da mente para superar qualquer dor ou problema físico. Então, desde pequeno, eu já aprendia isso de um jeito diferente. Quando foi que você começou a aprender essa filosofia, esse princípio, essa verdade, e a aplicar isso na sua própria vida? Em 1986, durante um triatlo na parte da bicicleta, um caminhão me atropelou. Quebrei 6 vértebras da coluna e os médicos disseram que eu provavelmente nunca mais andaria. Em casos como o meu, com várias fraturas por compressão e ameaça à medula, o procedimento padrão é uma cirurgia chamada Harrington Rod. No meu caso, eles iriam cortar a parte de trás de várias vértebras, da base do pescoço até a base da coluna, e parafusar 2 hastes longas de aço inox. Essas hastes funcionam como um suporte, levantando a coluna para tirar a pressão da medula. Isso eleva a coluna e alivia na medula. Mas mesmo assim, o prognóstico não era de que eu provavelmente não voltaria a andar, e a cirurgia serviria no máximo para reduzir a dor. E sinceramente, se fosse qualquer outro paciente, Luiz, eu provavelmente teria recomendado a cirurgia. Mas dessa vez o paciente era eu. Claro. Eu não conseguia tomar essa decisão. Então procurei 4 opiniões de 4 grandes cirurgiões, e todos foram categóricos em dizer que eu precisava da cirurgia. Os 4 disseram isso? Sim, os 4. Inclusive o diretor médico do Scripps Hospital na época era meu cirurgião. Ele achava que eu tinha batido a cabeça ou que estava com algum trauma, porque eu não seguia as recomendações dele. No fim, decidi não fazer a cirurgia e pensei: olha, não vou a lugar nenhum mesmo, não posso fazer nada. Estou aqui deitado de bruços. Então pensei: existe uma inteligência que nos dá vida, que mantém o coração batendo, que digere o que comemos. Ela sabe curar muito melhor do que eu. Essa inteligência inata é o que nos mantém vivos. E concluí: se é uma inteligência, é também uma consciência. Consciência é percepção e perceber é prestar atenção. Então essa inteligência deve estar prestando atenção em mim. Então eu disse: vou usar meu tempo para me conectar a essa inteligência, mostrar um plano, um desenho, um modelo do que eu quero que aconteça. E quando eu estivesse totalmente presente e satisfeito com esse desenho, eu entregaria essa criação a essa mente maior e deixaria que ela fizesse a cura por mim. E também decidi o seguinte: não vou deixar passar pela minha mente nenhum pensamento que eu não queira viver na prática. Isso parece muito simples, certo? Mas é difícil. Mas quando estamos em crise ou em trauma, tendemos a focar justamente no que não queremos que aconteça, em vez do que queremos. Então comecei essa jornada, mantive a decisão de não operar, o que foi uma grande ruptura na época, e passei por 6 semanas e meia de verdadeiro inferno. Eu simplesmente não conseguia fazer minha mente cooperar. Eu começava a reconstruir as vértebras na imaginação, e logo vinham pensamentos como: e se eu acabar em uma cadeira de rodas? Será que eu vendo minha clínica? Então você imaginava na mente como queria que seu corpo ficasse e se sentisse? Sim, eu reconstruía mentalmente. Na mente? Sim. Eu queria enxergar tudo em 3 dimensões, com detalhes. Não desenhava Só na nada, mente. só mentalizava? Reconstruía minha coluna mentalmente. Visualizava isso? Dizia para essa inteligência: olha, é assim que eu quero ficar. Essa inteligência está sempre presente, então nós é que precisamos estar presentes com ela. Eu começava reconstruindo minha coluna, mas também pensava: será que vendo minha clínica? E se eu passar o resto da vida em uma cadeira de rodas? Era clínica de quiropraxia, certo? Sim. Em La Jolla, no sul da Califórnia. Eu não conseguia fazer a mente obedecer.
Até que depois de 6 semanas, algo finalmente encaixou, como acertar a bola de golfe bem no ponto certo. A partir daí, o que antes levava 2 ou 3 horas de visualização, eu conseguia fazer em uns 45 minutos. Eu estava ativando e reforçando novos circuitos no cérebro, treinando minha atenção. De repente, comecei a notar mudanças muito fortes na minha saúde. Quando passei a perceber as mudanças no corpo e na vida, comecei a relacionar diretamente com o que eu estava fazendo internamente. Aí, eu fiquei completamente envolvido com o processo e passei a praticar com mais paixão e sinceridade. Com 10 semanas e meia, eu já estava de pé. Com 12 semanas, voltei a treinar e retornei à clínica. Fiz um acordo comigo mesmo. Se eu voltasse a andar, dedicaria o resto da minha vida para estudar a conexão mente-corpo e o poder da mente sobre a matéria. Isso me levou a mudar tudo na minha vida. Eu já não era mais o mesmo. Era como se eu tivesse passado por uma iniciação. Vendi minha clínica e minha casa. Você vendeu tudo? Vendi tudo e me mudei para o noroeste dos Estados Unidos. E comecei a fazer perguntas maiores como: quem sou eu? Por que estou aqui? O que estamos fazendo aqui? O que acontece quando morremos? E como tudo isso aconteceu comigo? Qual foi o processo? Passei a estudar a ciência por trás disso e não encontrava respostas em livros tradicionais, porque o que aconteceu era algo fora do padrão. Então comecei a estudar física quântica, neurociência e genética, e as peças começaram a se encaixar. Fui construindo um modelo de compreensão e me fiz a pergunta fundamental: será que mais alguém já fez isso? Aí viajei para 17 países diferentes e entrevistei pessoas. Uau! Entrevistei centenas de pessoas com doenças graves, tratadas de forma convencional ou alternativa, que continuavam iguais ou até piorando. De repente, essas pessoas melhoraram. Então, qual era a causa por trás desse efeito? As histórias e o que eu aprendi eram tão impressionantes que voltei a estudar neurociência, porque a mente aparecia como o fator decisivo. Não era dieta, não era abstinência, não era nada disso. Era esse elemento mental. Aos poucos percebi que havia 4 pontos em comum entre esses casos. Escrevi um livro sobre isso e pensei: se isso funciona para pessoas doentes, de todos os lugares, cores, raças, gêneros, orientações, então eu precisava ver se dava para reproduzir o resultado. Então pensei: ok, vamos ensinar isso e ver se conseguimos repetir o resultado, porque isso é ciência, certo? Quais eram os 4 pontos em comum? O primeiro é que todos acreditavam e aceitavam que existe uma inteligência dentro deles, que é o que dá a vida. As pessoas que você entrevistou que tinham doenças e conseguiram superar? Não, eram pessoas com câncer, esclerose múltipla, lúpus, Parkinson. Sim, melhoras espontâneas, o que chamam de remissão espontânea. Acreditavam que existia essa inteligência? Elas sentiam que havia uma força Sim. de vida invisível à qual estavam ligadas. Em algum momento se sentiram desconectadas e, quando receberam o diagnóstico, despertaram e pensaram: eu preciso me reconectar, voltar para a minha essência. E começaram a criar uma relação com isso, como se cria com qualquer pessoa. Isso leva tempo, exige presença, conexão, experiência. Todos esses elementos são importantes, então esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que perceberam que a má gestão das emoções e dos hormônios do estresse foi o que começou a criar a doença. E para contexto, estresse é quando o cérebro e o corpo saem do equilíbrio. Estresse é quando o corpo sai da homeostase. Temos um mecanismo inato que nos traz de volta à ordem. Então, se alguém te fecha no trânsito, você reage na hora, mas uns 15 minutos depois se acalma e segue dirigindo. Todos os organismos na natureza lidam bem com estresse curto, situações rápidas de emergência. Mas quando é o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, Se você reage como se um tiranossauro rex estivesse te perseguindo, você não usa 20% da energia, usa 100%. E é isso que acontece quando você reage ao trânsito. 200%, sim. Ou quando reage daquele jeito ao colega de trabalho sentado ao lado. Exato. Você liga esse modo de emergência o tempo todo, e o que era adaptativo vira algo destrutivo. Quando você aciona a resposta de estresse e não consegue desligar, caminha em direção à doença, porque ninguém aguenta viver em modo de emergência crônico. E o ser humano consegue ativar essa resposta só de pensar nos problemas, produzindo os mesmos efeitos biológicos. Essas substâncias dão um pico de energia no cérebro e no corpo, e as pessoas ficam viciadas nessa descarga. Aí usam os problemas e situações da vida para reforçar esse vício emocional. Precisam do emprego ruim, do relacionamento ruim, e acabam viciadas numa vida de que nem gostam, Por que nos agarramos a esse emprego ou relacionamento ruim e fica preso nisso? porque vira uma resposta condicionada.
quando você se irrita com um colega, seu cérebro e seu corpo disparam uma carga de energia. E assim que essa ativação começa a cair, o cérebro automaticamente puxa de novo a imagem do colega. Para quê? Para dar ao corpo a próxima dose de reação química. Um choque. Esse choque. E de repente, a pessoa fica viciada nos próprios pensamentos. Muitas dessas pessoas perceberam: meu Deus, estou administrando mal minha atenção e minha energia. Preciso ir além do meu passado, além dessas emoções. Eu tenho que fazer mudanças grandes, quebrar o hábito de ser quem eu sempre fui. Preciso parar de ser essa mesma pessoa. Isso é lindo na teoria e na filosofia, mas mudar é muito difícil. Porque quando você volta para a rotina, vê aquela pessoa, entra naquele lugar, revive aquela experiência, muita gente reage no automático, em pensamentos e sentimentos, a tudo no ambiente. O ambiente passa a controlar como a pessoa pensa e sente. E elas perceberam que, para mudar, Você precisa mudar o ambiente elas teriam que ser maiores do que o ambiente, maiores que as condições do mundo e que as circunstâncias. e ter consciência disso toda vez. Ficar atento, bem consciente. Para pensar diferente e não reagir desse jeito. Exato. Não vou voltar atrás. Porque no momento em que você reage emocionalmente, a emoção é um registro do passado. Se ela dirige seus pensamentos, você passa a pensar a partir do passado. E se acredita que os pensamentos têm a ver com o seu destino, e assim você só cria mais do seu próprio passado. Esses ciclos de pensar e sentir e pensar, condicionam o corpo para ser a mente daquela emoção. O corpo passa a acreditar em nível inconsciente que o mesmo passado está acontecendo 24 horas por dia, o ano inteiro, e isso tem uma consequência importante. Pesquisas recentes mostram que o gene sozinho não cria a doença. É o ambiente que manda o sinal para o gene e, assim, a doença se manifesta. O ambiente emocional ou o físico? O seu ambiente, qualquer tipo de reação ao ambiente. Mas, se você reage emocionalmente sempre do mesmo jeito, está acionando o mesmo gene da mesma forma e caminhando para um destino genético. Os hormônios do estresse apertam os botões genéticos que geram doença. Se você consegue ligar a resposta de estresse só com o pensamento, então o pensamento pode te adoecer. E se pode te curar, também pode te curar. Essas pessoas perceberam que a repetição de pensamentos e sentimentos as levou a viver emoções como culpa, que já nem eram reconhecidas como culpa, mas como isso sou eu. No momento em que decidiram mudar, entenderam que qualquer mudança verdadeira seria desconfortável, dolorosa, porque é sair daquilo que é conhecido. Você vai deixar o que é familiar, por pior que seja, e dar um passo no desconhecido. Mesmo que o familiar seja desconfortável e doloroso, ainda assim dói sair dessa dor. Sim, porque tem gente que parece feliz sendo infeliz. Certo? Elas preferem se agarrar ao próprio sofrimento do que arriscar uma nova possibilidade. Essas pessoas pensaram: eu não tenho nada a perder. Então decidiram: eu topo ficar desconfortável e entrar no desconhecido. E esse é justamente o melhor lugar para criar algo novo. Quando o corpo está condicionado e vira a própria mente, mudar significa ser maior do que o corpo, maior do que esses condicionamentos. Como tornar-se maior que o corpo? Papo de outra conversa, mas deixa eu só fechar essa ideia primeiro, ok? Tá bom. O terceiro ponto foi: agora que eu sei que preciso quebrar o hábito de ser quem eu sempre fui, não posso mais cuidar mal dos meus pensamentos e sentimentos. Tenho que mudar como ajo, como falo, e ficar consciente de como funciona no automático. Porque aos 35 anos, uns 95% de quem somos é um conjunto de comportamentos memorizados. Como se fosse um programa de computador, reações emocionais, crenças e percepções inconscientes. Então, o primeiro passo para mudar é ficar consciente de como você pensa, notar como age, perceber como se sente. Só o fato de observar esses estados da mente e do corpo já começa a te separar do velho programa. Aí você vira a consciência que observa o programa. Quanto mais consciente fica de quão inconsciente era, é como acender um fósforo num quarto escuro. Isso gera um caos enorme no cérebro e no corpo. É desconfortável, então muita gente volta para o vício emocional de sempre. Pro isso aqui eu já conheço, é mais fácil. Mas essas pessoas pensaram: ok, agora eu preciso mudar mesmo, preciso me reinventar. Isso é muito importante, porque elas começaram a refletir: quem eu admiro na história? Quais são as grandes pessoas, os modelos que eu posso seguir? Que qualidades e características essas pessoas têm? Como eu vou mudar? Essas são perguntas de lobo frontal.
que ativam o centro criativo do cérebro e acalmam o centro emocional. Então começaram a pensar: como eu teria que ser, na nova vida, se fosse realmente me curar? O que eu teria que mudar em mim? Existe um fenômeno interessante. Se você fecha os olhos e começa a imaginar que está fazendo algo, como um atleta que repete a jogada mentalmente antes do jogo, você está ensaiando dentro da mente. Quando você ensaia mentalmente algo com presença total, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Ele começa a se organizar como se você já estivesse praticando aquilo há dias, mesmo sem ter feito de verdade. Então o cérebro deixa de ser só um registro do passado e passa a ser um mapa para o futuro. Você está preparando o cérebro, e isso virou a base de muitos estudos, como os experimentos com pianistas. Por exemplo, pegam um grupo de pessoas que nunca tocou piano e dividem em 2 grupos. Um grupo aprende escalas e acordes com uma mão, fazem um exame de cérebro, e essas pessoas treinam 2 horas por dia durante 5 dias. No final desses 5 dias, quando o cérebro é reexaminado, aparecem novos circuitos reais do outro lado do cérebro. Nada mágico. Aprender algo novo é criar novas conexões. Você recebe instrução, envolve o corpo e reforça isso. Quando o corpo participa, você tem uma experiência, e a experiência enriquece o cérebro. Presta atenção, repete, dispara e conecta neurônios, formando novos circuitos. Já o outro grupo vem pelos mesmos 5 dias, faz exame antes e depois, mas só fecha os olhos e ensaia mentalmente tocar aquelas mesmas escalas e acordes. No fim dos 5 dias, o cérebro deles desenvolve praticamente a mesma quantidade de novos circuitos que o grupo que tocou de verdade. Ou seja, eles mudaram o cérebro só de pensar diferente. E o cérebro parece o de alguém que praticou piano por 5 dias. Quando sentam diante do piano, mesmo nunca tendo tocado, conseguem executar aquelas escalas porque o cérebro já está preparado. Do mesmo jeito, ao ensaiar mentalmente quem querem ser, que qualidades terão, e entrar nesse estado criativo, elas começam a instalar os circuitos de uma nova personalidade. E uma nova personalidade cria uma nova realidade pessoal. A próxima pergunta é: isso muda o corpo também? Pegam então um grupo de homens e pedem para fazer rosca direta, com um braço, só na imaginação, adicionando a emoção de ficar mais forte, mais intenso, por 1 hora por dia durante 2 semanas. No final de 2 semanas, há um aumento de cerca de 13,5% na força muscular. Uau! Eles nunca levantaram um peso de verdade, o corpo mudou só com o pensamento. Essas pessoas começaram a reprogramar cérebro e corpo e, de repente, a agir diferente. Como instalaram novos circuitos, passaram a pensar diferente, naturalmente, a sentir diferente. Não sentiam mais tanta dor e até começaram a gostar mais de si mesmas. Quando passam a viver outra emoção, sentindo alegria e gratidão antes mesmo da cura acontecer, não ficam esperando a cura para se sentirem bem. Primeiro sentem gratidão e alegria. Aí o corpo começa a acreditar que já está curado, porque sente a emoção antes da experiência física. Se o ambiente é que aciona o gene, e o produto final de uma experiência é a emoção, então você está acionando o gene antes mesmo do ambiente. E o que os genes fazem? Genes produzem proteínas, e as proteínas são responsáveis por quê? Pela estrutura e pelo funcionamento do corpo. Então você literalmente vira outra pessoa reduzindo a atividade de genes ligados à doença e ativando outros genes mais saudáveis. Percebi que esse processo de reinvenção é algo que no fundo sempre tivemos capacidade de fazer. O problema é que a gente fica acomodado em certas áreas da vida e para. O quarto e último ponto em comum é que durante esse processo de ensaio mental, elas tinham longos momentos em que perdiam a noção de tempo e espaço, tão imersas que ficavam no mundo interior. Elas visualizavam com tanta intensidade que, quando acendiam a luz ou tiravam a venda dos olhos, achavam que tinham passado 20 minutos, mas já tinha passado mais de 1 hora. Quando você está totalmente focado, atento e presente, de repente sai dessa realidade tridimensional. E ao sair dela, você entra no reino dos pensamentos, que é o chamado campo quântico. No campo quântico, todas as possibilidades existem. Então essas pessoas estavam se conectando a um campo de informação ligado àquele primeiro princípio, uma inteligência invisível que está dentro de nós e ao nosso redor, ao mesmo tempo pessoal e universal. É um campo unificador que governa tudo que é material, e se você quer mudar algo no corpo, precisa ir além do corpo para curar o corpo. Certo. Porque se é só o seu corpo tentando curar o próprio corpo, dá para garantir uma coisa: vai levar tempo. Você está jogando pelas regras da física newtoniana.
Quando joga pelas regras da física quântica, a energia é que manda na matéria. Se você muda no campo, as mudanças neurológicas, biológicas, químicas, hormonais e genéticas vêm em cascata como consequência. Acelera Sim, tudo. acelera, exatamente. Você faz em menos tempo porque está mais conectado a um nível de realidade que não obedece ao tempo. Crescendo na religião em que fui criado, eu era lembrado todos os dias a pensar de um jeito específico, a acreditar que eu nunca poderia ser ferido fisicamente, que eu sou amor infinito, luz infinita, alma, espírito, vida, verdade e amor. Me ensinavam o tempo todo que nada poderia me atingir fisicamente. E que, se algo te atinge, é porque o pensamento saiu do lugar. Então você só precisa corrigir o pensamento que a cura vem. É um pouco extremo para muita gente, porque se você não pratica isso direito, se não sabe gerenciar e treinar os pensamentos, pode acabar se machucando. Você pode realmente prejudicar o próprio corpo. E foi o que aconteceu algumas vezes. Aconteceu algumas vezes, mas eu usei essa filosofia, essa estratégia, essa técnica no esporte. Eu ensaiava mentalmente o tempo todo, como você falou. Ficava repetindo os jogos na cabeça, o que eu queria criar para a temporada, para o meu corpo, para a minha vida. E parecia que as coisas aconteciam exatamente assim. Eu ensaiava sem parar e me perdia nesses pensamentos. Você chama isso de campo quântico. Então eu estava no campo quântico para depois estar no campo físico. Eu jogava no campo quântico, como se estivesse jogando no campo de verdade. Exatamente. Eu lembro que eu assistia vídeos de recordistas mundiais do atletismo e do futebol americano, assistia toda noite e ensaiava mentalmente os mesmos movimentos antes de dormir. No dia seguinte eu ia treinar, mas já tinha passado o tempo todo ensaiando na mente como queria aparecer em campo, como queria viver esse momento na minha vida. 10 anos atrás, eu já ensaiava mentalmente o que estou vivendo neste ano. Você faz isso na sua rotina? E se faz, como é esse ensaio mental para Sim, você? faço. Mas tem duas coisas aí. Primeiro, isso não é para todo mundo. Você precisa estar realmente comprometido. Não dá para meio fazer. É como gravidez. Ou você está ou não está. Não existe meio termo. Exatamente. grávida. Ou você está ou não está. Então você não pode... Serve para O que quem não se percebi, serve. estudando remissões espontâneas, é que isso costuma acontecer com pessoas que chegaram ao limite emocional, quando já não há mais respostas. Os médicos já tinham desistido delas. Não havia mais o que fazer, certo? Então elas mudaram tudo em si mesmas. E algumas eram até médicas pensando, nossa, o que é que eu tenho feito até agora? Só que hoje, na era da informação, ignorância virou uma escolha. Tem informação demais disponível. Você não depende de médico, professor, padre ou pastor para ter acesso ao conhecimento. Você não precisa de uma autoridade. A tecnologia coloca informação na sua mão em segundos. Hoje as pessoas são bem mais informadas. 20 anos atrás o médico dizia, você tem tal problema, você acreditava. Assinava o papel e já marcava cirurgia ou tratamento. Hoje em dia muita gente já pensa, peraí, Quero ouvir vou para outras casa opiniões pesquisar, ver também. alternativas, talvez Sim. tentar outra coisa. As pessoas começaram a retomar o próprio poder. Como estão mais informadas, cirurgia e remédio já não são sempre a primeira opção, porque existem outros caminhos, e as pessoas tendem a fazer o melhor que podem com o que têm disponível. A informação em escala mudou a forma como as pessoas encaram problemas de saúde. Hoje aparecem dois grupos. Quem tem uma condição que pode ser autocorrigida e quem pensa, se eu estou indo para um destino genético, porque minha mãe teve tal doença, meu pai teve tal coisa. E eu sei que o gene não determina sozinho, mas o jeito que eu ajo e sinto é que aciona esse gene. Então vou mudar meu futuro genético. As pessoas estão ficando muito mais proativas nesse processo. Esse é o ponto 1. O segundo é que, quando você percebe que isso é realmente possível, e é sem dúvida, tudo muda. No começo, eu via pessoas melhorando um pouco, sentindo menos um sintoma aqui, outro ali. Alergias alimentares sumiam, por exemplo. Mas, de repente, no nosso último evento, 2 pessoas em estágio 4 de câncer tiveram reversão completa do quadro. Uma mulher com um Uau. distúrbio neurológico gravíssimo, que nem tinha diagnóstico claro e andava só de muletas, saiu do evento sem muletas. Como ela fez isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se ela não tem cara de estrela de cinema, não é jovem, sarada, super bem-sucedida, é só uma pessoa comum.
E 1000 pessoas ouvem a história dela. Muita gente pensa, se ela conseguiu, eu também posso. Do mesmo jeito que uma infecção se espalha numa comunidade criando doença, a saúde e bem-estar também podem ser contagiosos. Então eu uso esse processo? Sim, mas não exatamente como as pessoas imaginam. Eu não estou atrás de sucesso em si. Já vivi isso e sei que é importante. Mas vejo o sucesso como um efeito colateral de quem você se torna. O que eu busco de verdade é outra coisa. O que eu quero é fazer diferença no mundo. Quero ver as pessoas empoderadas, por isso meus ensaios mentais, minhas meditações e conexões são focados no próximo passo que a gente pode dar. Se uma pessoa se cura sozinha, e outra também, será que essa pessoa pode ajudar a curar alguém? E se isso já está acontecendo, será que dá para ajudar alguém do outro lado do planeta? Para isso é preciso construir um modelo e depois trazer a ciência para amarrar tudo. A ciência é a linguagem que ajuda a tirar o mistério desse processo. Então hoje eu sei, sem dúvida, que quando você oferece informação científica consistente, cada coisa nova que a pessoa aprende cria novas conexões no cérebro. E isso é aprender. E se a pessoa consegue prestar atenção por 1 hora, já começa a organizar uma floresta de neurônios como base de entendimento. Se eu digo, agora vira para a pessoa do lado e explica o que ouviu, como fazemos nos eventos, e você consegue explicar, é porque já gravou aquilo no cérebro. Você está instalando o hardware neurológico no cérebro para se preparar para a experiência. Quanto mais entende o que está fazendo e por quê, mais fácil fica o como. E se não fica nada no campo da adivinhação, superstição ou dogma, mas é sustentado por ciência, você coloca muito mais intenção e significado em cada prática. Exatamente. Fica mais crível. Exato. Não é só fé cega. Isso. Tem algo E concreto se por criamos trás. as condições certas Sim. no ambiente, damos uma boa orientação, e a pessoa faz o comportamento combinar com a intenção. Ações alinhadas com pensamentos, mente e corpo trabalhando juntos, ela vai ter uma nova experiência. E essa experiência vai enriquecer ainda mais os circuitos do cérebro. O produto final de qualquer experiência é uma emoção. De repente, a pessoa começa a se sentir ilimitada, empoderada, bem-sucedida e merecedora. Agora, quimicamente, o corpo está aprendendo o que a mente já tinha entendido. Conhecimento é para a mente, mas experiência é para o corpo. E a pessoa começa a incorporar essa informação. Se conseguiu fazer uma vez, consegue repetir. E, quando repetimos a experiência, como você sabe pelo esporte, isso vira algo automático. Vira quase uma necessidade. Torna-se segunda natureza. Vira quem você é, sem nem precisar pensar. Agora imagina uma pessoa que foi abusada na infância, com pai alcoólatra, e ainda tem uma doença genética rara, com ossos frágeis, refletindo a emoção em que ela vive. Uma condição genética em que a medicina praticamente diz, não temos o que fazer. Como explicar que depois de 1 ano se dedicando todos os dias, superando a si mesma de novo e de novo para se tornar outra pessoa, ela não tem mais fraturas, não precisa mais de muletas, nem cadeira de rodas, e voltou a correr? A única explicação é que ela literalmente se tornou outra pessoa. Ela virou alguém diferente. A doença existia na antiga personalidade, e ela já não é mais aquela pessoa, então biologicamente isso é totalmente possível. Por isso, no meu caso, eu persigo o lado místico dessas experiências. Eu busco aqueles momentos tão profundos que não me permitem voltar a ser o mesmo de antes. Quando você prova desse vinho, bebe dessa fonte, a forma de perceber a realidade muda, porque passa a enxergar coisas que sempre estiveram ali, mas para as quais você ainda não tinha os circuitos de percepção. Porque o que acontece dentro também é experiência, e experiência enriquece o cérebro. Não vemos as coisas como elas são, vemos como nós somos. À medida que você muda sua rede neural, começa a perceber mais da realidade, já que provavelmente enxergamos só uma fração mínima dela. Então, para mim, nada dessa camada superficial importa. O que importa é a essência. O que conta é, estou fazendo diferença no mundo? Como posso ajudar as pessoas a se curarem ou a criarem uma vida melhor, sem depender só de força bruta, esforço físico, adrenalina? Isso é o jeito antigo. Agora é sobre conexão. Em vez de sair caçando as coisas, você cria um campo em que elas começam a vir até você, com sincronicidades, coincidências e oportunidades que aparecem como resultado do trabalho interno que você faz. Você passa a viver com menos pressa e mais consciência da própria energia.
E ninguém muda até mudar a própria energia. Quando você muda sua energia, muda sua vida. Mas isso não quer dizer meditar, levantar do tapete e sair xingando o motorista no trânsito. Aí você se desconecta da energia do futuro que quer criar. É preciso ser maior do que as condições do ambiente, manter esse estado interno, ser maior que os hábitos e emoções do corpo e sustentar isso por mais tempo. Como a gente muda essa energia? E como sustenta isso por mais tempo? Quanto tempo leva até a gente realmente começar Às vezes a ver os acontece na hora. resultados? Nas nossas pesquisas, e isso tem uns 6 anos já, a gente começou a perceber coisas realmente impressionantes acontecendo nos workshops. Pessoas levantando de cadeiras de rodas. Eu quero dizer, coisas que desafiam o que a gente achava possível. De certo modo, lembra Parece os até dois igreja. mundos, Tipo uma mas mega com igreja. sorte não daquele jeito. Sim, mas Fundamentado em ciência. Não é impressionante que em muitas igrejas, quando as pessoas realmente acreditam, é a força da crença na elas dão um mente que passo no faz a desconhecido. diferença? Sai Sim, daquele sim. padrão do corpo, Instantaneamente, autocuram. de forma instantânea. acontece muito. E muita Sim. gente fala, como Pois é, isso como pode isso ser pode ser possível? possível? Reuni uma Nós equipe já de fizemos a cientistas, pesquisa. já fizemos uns Sim, 8.500 exames de cérebro. Hoje eu consigo saber quando alguém está prestes a mudar, porque muitas pessoas não mudam, e o que é Sério? necessário para a mudança acontecer. Então, o que é preciso para Você muda mudar? quando muda onde coloca a atenção. A maioria das pessoas mantém o foco o tempo todo no próprio corpo, nas coisas e nas pessoas ao redor, e o cérebro fica escaneando tudo para saber o que é conhecido e o que é desconhecido. O que é seguro e o perigoso, certo? A gente faz isso o tempo todo. Nossa pesquisa mostra que quando você tira a atenção do corpo e deixa de ser alguém para ser ninguém, e tira a atenção das pessoas com quem se identifica, passando de alguém para ninguém, muita coisa começa a mudar, embora muita gente passe a vida inteira construindo uma identidade de ser alguém. Tira a atenção do celular, do computador, do carro, e passa de alguma coisa para coisa nenhuma. Tira a atenção do lugar onde você está, ou para onde precisa ir, e passa de algum lugar para lugar nenhum. Depois tira a atenção do tempo, para de viver preso ao futuro previsível e ao passado conhecido, e cai nesse presente generoso, passando de algum tempo para tempo nenhum. O que sobra aí é só consciência. Nesse momento, você para de jogar pelas regras de matéria contra matéria. Acontece algo muito elegante no cérebro. Mostrei isso recentemente a um grupo de pesquisadores em Santa Cruz, e eles ficaram impressionados. Eu disse, agora, observem. Essa pessoa vai passar por um momento de transformação. Eles perguntaram, como você sabe? E eu respondi, já vi isso acontecer muitas vezes. No instante seguinte, o cérebro inteiro se acende nos gráficos. A pessoa liga de um jeito que nunca mais será a mesma. Ali é um momento transcendental, que hoje conseguimos prever e ensinar como uma espécie de fórmula. Assim como no esporte, vira um passo a passo. Aí, Claro. você modifica a fórmula e continua aprimorando, entende? Quando deixa de se identificar com o corpo, com o que está ao seu redor e com o tempo, é nesse instante que você se torna pura consciência. Você Você vira é uma ideia. consciência pura, uma presença que não está limitada por espaço ou tempo. E se você não está mais, Você consegue ir além você de vai qualquer além. coisa. E é aí que o cérebro começa a mudar. Se fosse só o cérebro tentando mudar a si mesmo, levaria muito tempo. Demora demais para a personalidade mudar a própria personalidade, para o ego mudar o ego, para um programa interno mudar outro programa. Matéria leva muito tempo para mudar matéria. Mas nesse estado, você não joga mais por essas regras. A consciência é algo acima da matéria e começa a ativar e reorganizar circuitos no cérebro. As pessoas acham que o cérebro cria a consciência, mas é a consciência que dirige o cérebro. Se o cérebro pode mudar assim, não é a mente, como o cérebro em ação, que faz a mudança principal, e sim essa consciência. Quando a pessoa consegue se desprender de si mesma e ultrapassar seus próprios limites, é nesse estado que ela atinge o seu melhor. Conduzir alguém até esse ponto é o verdadeiro propósito. Como alguém chega Sim. nesse ponto? Então a gente ensina essa fórmula, até que de repente a pessoa entra nesse presente generoso em que se sente profundamente conectada, e nesse estado, tudo o que ela achava que precisava passa a parecer que já está ali. Imagina viver a vida a partir desse lugar interno. Você se torna muito menos julgador e menos frustrado, menos impaciente. Menos Então, reativo. essa fórmula exige uma intenção clara, que deixa o cérebro coerente. Mas, quando você vive estressado, algo dá errado.
Você se sente ameaçado, não prevê o resultado ou acha que tudo está piorando, ativa o sistema de luta ou fuga de que falamos. E aí o que acontece? Você começa a pular a atenção de um problema para outro, de uma pessoa para outra, de um lugar para outro, porque o cérebro está tentando prever o próximo passo. Cada pessoa, coisa e lugar tem uma rede neural no seu cérebro. Então, essa atenção fragmentada faz tudo disparar de forma descoordenada, como uma tempestade de raios nas nuvens. Quando o cérebro está incoerente, você também fica incoerente. E dominado pelos hormônios do estresse, não é hora de criar nada novo. Não é hora de Não. abrir o coração, nem de aprender, nem de confiar. É hora de correr, lutar ou se esconder. E muitas pessoas passam cerca de 70% da vida nesse estado. Pensa nisso. Uau! É Sim. muito sofrido. Se tivesse um predador te esperando na esquina, você não ia sentar para meditar nem ficar parado, certo? Então imagina isso. Subiria Desse numa modo, árvore. O gene da sobrevivência está ligado. E ninguém consegue acreditar em possibilidades quando está apenas tentando Verdade. sobreviver, certo? Então, vivendo em estresse, você estreita o foco na causa do problema, no objeto, na coisa em si. Toda a atenção vai para o mundo externo e, quando os hormônios do estresse disparam, o corpo se agita e você fica obcecado com o próprio corpo. E, sob estresse, você tenta prever o futuro com base no passado e fica literalmente escravo dessa realidade tridimensional. Então, para conseguir o que quer, sente que tem que se esforçar mais, forçar mais. Tem que trabalhar demais, lutar por tudo. É matéria tentando mudar matéria. E as Isso pessoas esgota. simplesmente entram em exaustão. Hoje sabemos que quando você sai desse foco estreito e começa a abrir a atenção, criando uma consciência mais ampla, esse ato faz os pensamentos desacelerarem. Você para de ativar aqueles mesmos circuitos e as ondas cerebrais começam a ficar mais lentas. À medida que as ondas cerebrais desaceleram, você se conecta mais com o sistema nervoso autônomo, essa inteligência que te mantém vivo. Quando você sai do caminho, é como se ela dissesse: ele saiu de cena, vamos arrumar essa bagunça antes que ele volte. E o trabalho dela é exatamente ajustar e equilibrar tudo. O corpo fará por você. Essa inteligência inata entra em ação assim que você se conecta a ela. Mas para isso você precisa saber mudar suas ondas cerebrais. Se ficar só naquele estado mental acelerado, é como empurrar móvel de um lado para o outro. Você fica analisando a própria vida dentro de uma emoção pesada, e pelos exames de cérebro que vimos, pensar na vida preso a essas emoções só piora o cérebro. Na prática, você está pensando a partir do passado, certo? Então ensinamos uma fórmula: abrir o foco, mudar as ondas cerebrais, conectar com esse campo invisível, e de repente as partes do cérebro começam a se sincronizar. A frente conversa com o fundo, o lado direito conversa com o esquerdo, e o que sincroniza no cérebro se conecta no cérebro. A pessoa começa a voltar a se sentir ela mesma. Quando os dois hemisférios começam a acender juntos nos gráficos, pode apostar. A pessoa vai se sentir Uau. inteira. Ela volta a gostar da própria vida. Ela vai se sentir apaixonada pela vida, porque quando os opostos se integram, surge essa sensação de plenitude. Só que, quando você está ressentido, julgador, impaciente, o cérebro perde coerência e o coração sai do ritmo, como se pisasse no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O corpo, com essa inteligência de sobrevivência ligada, age como se tivesse um T-Rex atrás de você. Só que você está sentado à mesa, sorrindo para alguém, enquanto por dentro tudo está acelerado. O coração bate fora de compasso e você gasta toda a força vital do corpo, transformando isso em química de estresse. Você usa toda essa energia só para sobreviver, em vez de pensar além, né? Sim, exatamente. Você puxa a energia daquele campo vital em volta do corpo e converte tudo em química. Acaba encolhendo o próprio campo energético. Os hormônios do estresse nos deixam supermaterialistas, porque sob estresse usamos só os sentidos físicos para definir o que é real. Aí você se sente mais como matéria e menos como energia, mais separado das possibilidades. Então passamos a ensinar como regular o centro do coração. E já fizemos uns 6.000 exames cardíacos para estudar isso. Por quê? Porque se eu te ensino a entrar nesse estado do coração, ativar esse centro e manter uma emoção elevada, o coração passa a emitir um sinal bem coerente. Quando ele bate como um tambor, como uma pedra caindo na água, cria um campo magnético mensurável ao redor do corpo, chegando a alguns metros de distância. Nesse ponto, você é mais energia do que matéria, mais onda do que partícula. Uau! Esse campo que se forma é medido como energia, e energia é frequência. E toda frequência carrega informação. Então, que informação está sendo enviada quando esse campo se expande?
O que você está compartilhando com o mundo, Ele pode né? carregar o pensamento da sua cura, porque esse pensamento está coerente com a energia que você está emitindo. Culpa não carrega pensamento de cura, é outra frequência. Quando a pessoa eleva o estado emocional e deixa o pensamento viajar nessa frequência, ela passa a transmitir uma assinatura energética totalmente nova. Pensamentos são a linguagem do cérebro, sentimentos são a linguagem do corpo, e a forma como você pensa e sente define o seu estado de ser. Então a pergunta é, se você pratica esse estado de ser repetidamente, ele deveria ficar familiar, certo? A Sim. palavra meditação basicamente significa tornar-se familiar com. Se você pratica entrar nesses estados elevados, com o coração coerente, e nós medimos e eu posso dizer, Lewis, você conseguiu. Agora mantém por 30 minutos, agora por 60 minutos. Quanto mais praticar essa coerência, mais você sabe quando está lá e quando saiu desse estado, certo? Com Aí isso certeza. vira uma habilidade e conseguirá dizer, me dá um minuto, vou ali me reconectar, e volta para o estado de coerência do coração, trazendo aquele estado. E como a gente chega lá? Aí entra a fórmula de novo. Você acalma a atenção, começa a evocar Sim. emoções elevadas. Quando percebe que isso começou a acontecer, sustenta, pratica, mantém, e esse estado vai durando cada vez mais. Qual a relevância? Nós medimos os neurotransmissores enquanto isso acontece. Quando a pessoa realmente ativa o coração, ele libera uma substância chamada ocitocina, que é o chamado hormônio do amor. A ocitocina estimula o óxido nítrico, que por sua vez ativa outra substância chamada fator de relaxamento derivado do endotélio. E o que isso faz? Faz os vasos do coração se dilatarem. Você Uau. literalmente sente energia ali, sente o peito cheio. E depois de sentir isso, não vai querer trocar essa sensação por nada. Vai pensar, por que eu julgaria essa pessoa? Se eu julgar, vou perder esse estado. Nesse ponto, você começa a se autorregular. E uma vez que o coração está ativado, eu acabei de ver isso de novo no laboratório de pesquisa esta semana. Uma vez que o coração está ativado, ele funciona como um amplificador e aumenta a energia do cérebro. De onde vem toda essa A ansiedade? ansiedade é justamente viver nesse modo de sobrevivência. Quando você está só sobrevivendo, acontece o seguinte. Quando o gene da sobrevivência está ativado, dentre infinitas possibilidades, você sempre escolhe o pior cenário na mente. Por quê? Porque se está em sobrevivência e se prepara para o pior, você acha que aumenta as chances de se dar bem se vier algo menos pior. Então a pessoa imagina sempre o pior. Abraça emocionalmente esse futuro antes dele acontecer. E com pensamento e emoção repetidos, condiciona o corpo a se tornar a mente do medo. Se faz isso muitas vezes, o corpo assume esse padrão e vira programa subconsciente. Aí vem um ataque de pânico. Por mais que você tente controlar com a mente consciente, não consegue, porque já programou o corpo lá embaixo. Depois você passa a se preocupar com o próximo ataque. E essa vigilância constante acaba criando o próximo ataque. Uau. Agora olha o que está acontecendo no nosso trabalho. Pessoas que se autorregulam e criam esses estados elevados têm exames mostrando coerência cardíaca por uma hora inteira de meditação. E mais tarde, às 8 da noite, sem estarem meditando, ainda com o monitor, passam outra hora inteira em coerência. Perguntamos para uma delas, o que estava acontecendo aqui? E ela disse, não faço ideia. Só estava me preparando para dormir. E de repente, meu coração se encheu. Foi tão intenso que precisei deitar e me entregar ao amor, em vez de me entregar ao medo. Ela teve um ataque espontâneo de amor, em vez de um ataque de pânico. Isso, para mim, é o estado natural de ser. Então, se você vive nesses estados elevados e sabe sentir a emoção do futuro antes de ele chegar, não fica esperando acontecer para só então se sentir bem. Também sente menos necessidade de controlar tudo. Você passa a perceber que quando perde essa sensação, só se desconectou e precisa voltar para ela. Quando fica bom nisso, nenhuma pessoa, coisa ou situação consegue roubar esse estado. Aí você está empoderado, entende as leis da criação e para de competir e correr atrás de tudo, porque sabe que as coisas certas vão chegar até você. Esse é o novo modelo de criação. Saber que vai chegar pra gente no tempo certo. E se quisermos mais rápido? Simplesmente faz de novo. Mas lembra, se você tenta acelerar as coisas, já voltou para o velho eu. Sim. O novo eu não força nada, ele permanece naquele estado. E as coisas chegam de um jeito que você não espera. Se dá para prever, é só o conhecido. Então vem por um caminho que você ainda nem imaginou. E, quando isso acontece, mexe mesmo com a sua vida. Pega você de surpresa e não deixa dúvida de que o que fez por dentro gerou um efeito por fora.
Ao ligar o que praticou internamente com o resultado externo, você presta atenção no processo, repete, e usa a alegria desse momento como combustível para criar de novo. Muita gente me diz, eu sou assim por causa daquela pessoa, daquele problema. E eu respondo, então quer dizer que aquela pessoa ou experiência está controlando seus pensamentos e sentimentos? Certo. Isso significa que você está sendo vítima do ambiente. Mas quando começa a mudar pensamentos e emoções, e isso passa a produzir um efeito no mundo externo, você deixa, consciente ou não, de se ver como vítima e passa a se ver como criador da própria vida. E quando assume esse lugar de criador, não dá mais para culpar ninguém. Você não pode mais dizer, é culpa daquela pessoa ou daquela coisa. Tem que dizer, eu preciso ser maior do que essa situação. E pode se perguntar, quem na história enfrentou algo parecido e o que ela fez? Como eu incluo isso no meu ensaio mental para melhorar? É o mesmo processo que você usou no esporte. Sim. Quando é que você sente mais amor? Pessoalmente. Sim, ótima pergunta. A assinatura desse campo quântico são graus cada vez maiores de unidade e inteireza. Pensa nisso. Quando vivemos em estresse, vivemos na separação. Os sentidos fazem parecer que você está aí, eu estou aqui, cada um isolado e separado de tudo. Essa é a realidade 3D. Mas quando você abre esse centro e se torna ninguém, nenhum papel, nenhum lugar, nenhum tempo, essa separação começa a sumir. É nesse instante que a sua consciência se alinha à consciência do campo. E é aí que você está plenamente presente. Se eu conseguir fazer as pessoas entenderem que o simples fato de não enxergarem algo não significa que isso não exista, e se elas se conectarem a esse campo, prestando atenção e permanecendo nele, presentes a cada momento, então cada interação com esse campo invisível, cada experiência, vai moldando novos circuitos no cérebro. Assim, pouco a pouco, elas começam a perceber mais e mais desse algo que antes passava despercebido. Certo. À medida que mantém o foco nesse campo, as pessoas começam a se aproximar mais e mais dele. A sensação de separação vai diminuindo e surge um sentimento profundo de unidade e completude. Quando isso acontece, ocorre uma verdadeira cascata de transformações, físicas, químicas e energéticas. Para mim, a melhor forma de descrever essa sensação é como um tipo de amor inteligente. É um estado de ordem, harmonia e integração num nível muito elevado. Quando você acessa essa frequência, é como se fosse atingido por uma onda elétrica arrebatadora, uma sensação estranha e, ao mesmo tempo, familiar, tão antiga que desperta algo essencial dentro de você. E não é um amor simples, como o que sentimos por um animal de estimação ou uma pessoa querida. É algo que pulsa em cada célula, que faz o corpo inteiro vibrar em sintonia perfeita. E a única palavra que realmente se aproxima disso é amor. Quando você prova isso uma vez, Quer sentir o tempo o que eu todo. sempre digo é o seguinte: da primeira vez que aconteceu comigo, e em todas as outras, quando eu volto aos sentidos, sempre penso a mesma frase. Joe Dispenza, você entendeu tudo ao contrário, porque alguma camada de condicionamento cai, e fica claro que a vida não é bem do jeito que você pensava. Então, nesses momentos, Luiz, eu costumo dizer, não pode existir mais amor do que isso. Até a próxima experiência. Até a próxima vez. Você pensa, quanto mais disso ainda existe, e fica profundamente humilde diante disso. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Olha, faz uns 5 dias, sim. E como foi esse momento? Eu tive uma experiência mística bem profunda. Vou te contar a versão curta dessa história. E com que frequência isso acontece com Não você? sei ao certo. Eu vivo em busca desses momentos. Você tenta viver isso todo mês ou como Não é bem assim. Semanalmente? Todo Eu dia? costumo só fazer as meditações. E quando as coisas acontecem, se eu estou no lugar certo, sem voo marcado, sem e-mail urgente para responder, com um pouco de folga para simplesmente me entregar ao momento, aí eu consigo me soltar. Outro dia, por exemplo, tive uma experiência incrível, difícil até de colocar em palavras. Era como se um padrão geométrico, tipo um mandala, atravessasse o meu corpo inteiro, interagindo comigo, como se estivesse mexendo em cada parte, ajustando e realinhando o meu corpo físico. Uau! E quando eu conseguia me entregar à experiência, era uma sensação de êxtase profundo, de felicidade intensa. É até difícil explicar. Uau! E quando isso acontece, sabe? Quando aconteceu comigo, foi como se meu coração se iluminasse por dentro.
Não era algo físico, não era por fora. Era algo que vinha de dentro mesmo. E o mais estranho é que toda vez que isso acontece, meu coração se sente vivo, como se essa sensação durasse dias. E as pessoas perguntam: o que está acontecendo Dura com bastante. você? E você fica ali com aquele Você está tão sorrisão no feliz. rosto. Eu fico simplesmente feliz por estar vivo, sabe? Então eu acho que, independente de qualquer coisa, hoje já sabemos, porque medimos mudanças genéticas, hormonais e de neurotransmissores. Vimos o sistema imunológico reagir quando a pessoa troca medo por gratidão e até alterações de expressão gênica, como genes ligados à redução de tumores e ao crescimento de novos neurônios. Isso já está medido. Também observamos genes que orientam células-tronco a irem para tecidos danificados e genes ligados à redução do estresse oxidativo nos nossos alunos. Então, o ponto é, depois de todos esses estudos, ninguém me convence de que é velho demais para esse trabalho. Temos pessoas com mais de 80 anos fazendo coisas incríveis. E não dá para dizer que está doente demais. A gente no fim da vida, em estágio 4 que conseguiu virar esse navio. Uau! Também não cola dizer que o passado foi turbulento demais. Há pessoas com histórias bem pesadas que hoje estão livres. Nem que nunca meditei, porque vários dos casos mais profundos vieram de quem nunca tinha meditado. E não importa se a pessoa está acima ou abaixo do peso, em forma ou fora de forma. Todas as cores, raças e perfis conseguem fazer. Então, quando juntamos uma comunidade e guiamos todos de um estado mental para outro, chega um momento específico em que algo vira chave. E dá até para sentir quando isso acontece. Geralmente lá pelo segundo ou terceiro dia, as pessoas começam a se conectar de verdade. E é nesse ponto que começam a acontecer coisas incríveis. Já tivemos uma mulher, cega de nascença e com apenas uns 5% de visão, que terminou o evento conseguindo enxergar. E Uau! também vimos 3 pessoas que eram surdas voltarem a ouvir nas últimas edições. Uau! Pessoas que dependiam de muletas passam a andar sem apoio. Casos de lesão medular de Parkinson, com mudanças significativas em poucos dias. É de ficar impressionado. Se isso não desperta a sua noção do que é possível, não sei o que desperta. Já vimos tumor de tireoide que estava lá no começo do evento, simplesmente não aparecer mais nos exames ao final. Você olha para isso e pensa, nossa, a realidade não é nada do jeito que eu imaginava. E vem uma humildade de reconhecer. Bom, eu não sei quase nada, mas estou disposto a testar um pouco mais. O limite do que acontece é o limite da nossa capacidade de aplicar esse processo. Conforme a gente melhora na execução, os resultados também melhoram. E a constância nisso Eu também. reforço muito isso, e sou o primeiro a dizer, vamos fazer exame de sangue, tomografia, o que for preciso, para mostrar que isso não está só na sua cabeça, está acontecendo no cérebro e no corpo. Sim. Hoje, as evidências laboratoriais e os depoimentos sustentam tudo isso, e as pessoas estão acordando para o que é possível. É como a história da milha em 4 minutos. Quando um quebrou a marca, vários passaram a conseguir também. Depois que atravessamos essa barreira, o padrão mudou para todo mundo. Agora vemos o mesmo. Rompemos essa barreira e as pessoas entram de cabeça no processo. Não 50%, mas 100%. Com isso, estamos criando uma onda de movimento. Não só de cura física, mas também de novos trabalhos, novos relacionamentos e oportunidades. Abundância, prosperidade. Enfim, Sim. seja lá o que a pessoa queira. Tem gente que chega a esse trabalho por motivos muito diferentes. E, para Claro. ser sincero, não me importa o motivo inicial, porque depois de começarem a prática, a maioria só quer compartilhar e contribuir. Quando alguém se sente tão bem consigo mesmo que não precisa de mais nada, o impulso natural é doar, e isso aparece nos exames. O cérebro entra em coerência, os hemisférios se alinham e o coração passa a bater num ritmo extremamente ordenado. Quanto mais energia flui para o cérebro, mais ele entra nesse estado de supercoerência, e é comum olhar para a pessoa no exame e ver lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. E você sente que já respondeu essas perguntas para si mesmo? Quem sou eu? Por que estou aqui? O que estou fazendo? Sim, eu acho que sim, mas também acho que... Ou ainda tem perguntas que você não respondeu? Não é que ainda faltem respostas. É que eu vivo mudando as respostas, porque eu mudo também. Até a minha definição de entrega, de 6 meses atrás, já não tem nada a ver com a de hoje. Qual é a definição agora? Se soltar cada vez mais e confiar cada vez mais. Em tudo.
Por exemplo, quando parece que tudo está desandando e minha equipe está surtando, eu penso, vou soltar, não vou tentar controlar tudo. Eles falam, o navio está afundando. E eu, sim, mas eu preciso ir contra essa química do estresse e escolher confiar. Porque se você entra em estresse e ansiedade ali, você cria ainda mais daquilo. Exato, você só piora tudo. Então eu solto mesmo por completo. E é aí que você precisa largar exatamente a estratégia que usou a vida inteira para conseguir as coisas, para que algo maior possa acontecer. E isso não é num passo só. Não é um salto mágico, é prática. É ir soltando um pouco mais e confiando um pouco mais. Se você super entrega, vira preguiça e inércia. Se super intenciona, vira esforço e força demais. Existe uma linha bem fina entre intenção e entrega. Uau. Você tem que... Agir também. Sim, E claro, se entregar. mas sem atrapalhar o processo. É muita tentativa e erro, ajuste fino, até você aprender o ponto certo. Uau. Sim. E qual você sente que é a sua missão agora? Bom, hoje minha grande paixão são esses retiros de uma semana de duração. Quantos você faz por ano? Fazemos por volta de 10 por ano, quase um por mês, em vários lugares do mundo, geralmente com cerca de 1.000 pessoas. E agora estamos levando isso para outro nível, com duas coisas bem interessantes. Uma delas é uma atividade de desafio. Já sabemos que nossos alunos conseguem gerar muita coerência de cérebro e coração, de olhos fechados, numa sala, música suave, ambiente seguro. Agora queremos colocá-los em situações que normalmente despertariam medo ou outras emoções fortes. Ansiedade, vida real. Exato. Colocá-los em algum lugar onde se sintam um pouco desconfortáveis. Uau. Ou desafiados fisicamente por resistência, e ver-se bem ali, naquela hora, que é a vida real acontecendo, conseguem criar coerência de cérebro e coração na prática, na hora. Nessa hora não dá para dizer, é difícil demais, começo amanhã. Esse é exatamente o tipo de coisa que você faz na vida. Então colocamos você ali, e em vez de só aguentar na força, propomos ficar realmente consciente. E se entregar. Ficar presente, criar coerência de coração e cérebro e agir a partir desse estado. É encontrar o ritmo certo atravessando a resistência. E, ao criar esse tipo de coerência, eu estava recentemente no HeartMath Institute, nosso parceiro, e o Doc Childer, fundador de lá, disse: tudo se resume a ritmo através da resistência. É a capacidade de manter uma ordem interna mesmo quando o lado de fora está caótico. Qual a importância disso? Imagine alguém numa atividade dessas, uma grande pista de obstáculos, acreditando que tem uma lesão medular, esclerose múltipla ou Parkinson, e que nunca tentou nada parecido na vida. E nós colocamos essa pessoa lá em cima, com outras pessoas torcendo, ela entra em coerência cardíaca, atravessa todo o percurso e vence o desafio. Quando voltar para a vida dela, para os problemas do dia a dia, vai olhar e pensar: Isso aqui não é nada. é nada. Sim. Isso não é nada. Acabei de redefinir minha régua de limite. Quando alguém passa do ponto onde achava que podia ir, libera energia presa, e essa energia disponível, quando organizada, vira mágica. A outra frente em que estamos trabalhando é a cura não local, o que chamamos de a gaiola. Colocamos uma pessoa com um problema de saúde deitada. 8 pessoas em volta. Ensinamos sobre coerência energética. Explicamos a ciência de que não é a matéria que gera o campo, mas o campo que organiza a matéria. E que ao mudar o campo, você muda essa matéria. Damos essa base, soltamos o grupo e temos visto pessoas com vários tipos de cura acontecendo em 10 minutos. Como explicar alguém deitado sem ser tocado, com o corpo inteiro se movendo em direções diferentes, apenas pela ação da energia? É algo realmente impressionante. Uau. Quero desenvolver isso ao máximo. Quero ficar tão bom nesse processo que metade das pessoas que deitarem lá se levantem curadas. Quando chegarmos a uma cidade para um retiro de uma semana, vamos ligar para o hospital infantil e dizer: manda as crianças com câncer aqui para baixo. Uau. A ideia é mudar futuros. E cara, você fala de abrir o coração, mas quando aparece a chance real de doar depois de uma semana inteira de trabalho interno, ninguém ali está pensando: ai, minhas costas doem. Ou, quanto tempo falta? Será que estou fazendo certo? É transformar a vida de alguém. Esse tipo de atitude ficou lá na segunda-feira. Sim. Na sexta, no sábado, é outro Claro. clima. Eles estão plugados no campo a semana inteira,
não estão mais presos só à mente analítica, já foram além do próprio corpo. Eles aprenderam a ir além do ambiente e até além da noção de tempo. Então, na hora de executar, eles já treinaram a semana toda. É como se estivessem em campo. Uau! Quando um grupo inteiro faz isso junto, a energia do ambiente dispara. E nós medimos isso, o nível sempre sobe. Uau! Essa energia fica disponível para a cura e para o que chamamos de experiências místicas. Meu foco é só ganhar consistência e ficar cada vez melhor nisso. E não se trata de mim. Ainda não é bom o bastante? Nós já estamos vendo mudanças incríveis na saúde das pessoas, coisas que parecem inacreditáveis. Mas antes de sair por aí dizendo, vamos ao Hospital Infantil de Toronto, e ligar para o oncologista dizendo, olha, a gente não vai encostar nas crianças, só vamos deitá-las aqui. Só ficar com elas um pouco. Seria coisa de meia hora, com elas deitadas no chão e pronto. Mas eu quero estar bom o suficiente para, quando fizermos isso, realmente entregar um resultado consistente. Sim, Assim ficamos acima de qualquer crítica. certo. Não é mais um bando de espiritualistas fazendo algo, e sim um trabalho com base científica. Com milhares de casos e tudo mais. Sim, já temos muitos casos. O que ainda falta é consolidar as estatísticas. E é isso que vamos começar a fazer agora, acompanhando essas mudanças. Aí poderei dizer com segurança. Em 3 eventos seguidos, tivemos 30% de remissão. E não só melhora temporária, mas desaparecimento que se mantém. Uau, isso é muito forte. E o curioso é que às vezes a pessoa entra na gaiola para cuidar do joelho e sai ouvindo melhor. Aconteceu com um homem recentemente. Joelhos bem ruins, entrou para tratar disso e nem lembrou do problema de audição. Ele levou uma picada de cobra venenosa quando tinha uns 3 anos e teve problemas de audição a vida toda, usando aparelho auditivo. Depois da sessão, disse que nunca tinha sentido tanto amor na vida. Isso é algo que ouvimos muito. A mesma coisa com a mulher que recuperou a visão. Não foi a visão que ela mais comentou. Ela quase não falava que voltou a enxergar. O que repetia era, eu me sinto como uma criança de novo, como um bebê de novo. Eu me sinto renovada, novinha em folha, limpa. Ela descrevia o que sentia e só depois comentou, e agora consigo ver os rostos. Havia 2 arranjos de flores enormes no palco, e ela disse, a semana toda achei que fossem seguranças protegendo o Dr. Joe. Ela nem via as flores, só manchas. Agora dizia, consigo ver as flores. Mas, de novo, o mais importante para eles era como se sentiam. E esse homem da audição falou a mesma coisa. Eu chorava muito, nunca senti tanto amor na vida. Não era que eu estivesse tentando sentir, simplesmente aconteceu. E quando se levantou, percebeu que ouvia minha voz sem aparelho, e comentou quase de passagem. Meus joelhos melhoraram um pouco também. Mas a audição melhorou muito, ou seja, você nunca sabe o que vai É acontecer. impressionante. Dá vontade de colocar todo mundo nessa gaiola. Sim, Eu gosto de propor desafios. Quero que todo mundo que está ouvindo tente uma coisa nos próximos 7 dias. Se você pudesse sugerir de 1 a 3 coisas para pensarmos de forma diferente, ou eliminar, quando surge um pensamento ou uma reação automática, o que você acha que, se cortássemos 1, 2 ou 3 coisas e fizéssemos isso todo dia por 7 dias, começaríamos a sentir mudanças incríveis, mais saúde, mais energia, mais amor? Quais seriam essas poucas coisas? vamos lá. Primeiro ponto. A maioria das pessoas acorda de manhã e a primeira coisa que faz é pensar nos próprios problemas. Só que esses problemas são memórias do passado. Então, no instante em que pensam neles, já estão pensando a partir do passado. Cada problema vem com uma emoção grudada, tristeza, culpa, inadequação. E como pensar e sentir definem o seu estado de ser, muita gente começa o dia presa ao passado. Se você está colado ao passado conhecido, vai viver um futuro previsível. A pessoa levanta, pega o celular, olha mensagens, WhatsApp, redes sociais, posta algo, confere notícias, vai ao banheiro, toma café, toma banho, se veste, confere mais e-mails, dirige para o trabalho pelo mesmo caminho, faz as mesmas coisas, e assim entra num programa automático. Entregou o livre-arbítrio para esse roteiro. Uau! Então, se você começa o dia com uma pergunta simples, qual é a melhor versão de mim que eu posso ser hoje? Quando fizer essa pergunta, o corpo logo vai dizer, mas a gente precisa de um café, você tem que... Tô cansado. Tô cansado, sim. E aí você responde, calma, corpo, quem manda agora sou eu? A mente. Você vai ficar sentadinho aí, depois eu te dou café, comida, tudo. Você vai ganhar seu café, mas agora esse tempo é meu, e você vai me obedecer. Nesse instante, o corpo deixa de ser a mente dominante e você volta a ser a mente no comando. Quando o corpo quiser dominar e você perceber, traz a atenção de volta para o presente. Cada vez que faz isso, é uma pequena vitória e está mudando algum aspecto de si. Depois pergunte a si mesmo, eu faço isso sempre. E anote uns 4 pensamentos que você vai monitorar ao longo do dia. Tipo,
Eu não consigo. É difícil demais. Você vai se surpreender quando perceber o quanto esteve inconsciente desses pensamentos, repetindo-os por dias e semanas. Anote também como você fala. 4 coisas do seu jeito de agir e falar que quer mudar. Você reclama, culpa os outros, arruma desculpas, sente pena de si mesmo? Isso é mentalidade de vítima. Que emoções regem seu dia? Pode ser que você esteja tão acostumado a viver na culpa que nem reconhece mais como culpa, só acha que é assim que eu sou. Você deixa sua energia despencar fácil? Fique consciente desses estados de mente e corpo, revise-os e diga: esse é o meu velho eu. Depois pergunte: que pensamentos eu quero instalar e reforçar no meu cérebro? E comece a praticar esses novos pensamentos, sentindo-os de verdade. Pergunte: que comportamentos eu vou demonstrar? Que escolhas vou fazer hoje? E como você fazia no esporte, ensaie mentalmente essas escolhas. Assim você instala um hardware neurológico que, com a repetição, vira um software automático e você passa a pensar e agir desse novo jeito. A parte mais desafiadora vem agora. Você consegue treinar o seu corpo em nível emocional para sentir como será o seu futuro antes mesmo de ele se concretizar. E só se levante quando esse sentimento estiver presente em você. Depois pratique isso por alguns dias. Procure permanecer nesse estado interior. E repare como, de repente, portas inesperadas começam a se abrir no seu caminho. Sincronicidades, né? Sincronicidades, ou o nome que quiser dar. Segundo ponto. Reserve um tempo no fim do dia, antes de deitar, para agradecer pela sua vida e realmente sentir gratidão. Ensine ao seu corpo como é essa sensação. Gratidão é a emoção de quem está recebendo algo. Se eu te dou algo de valor, você sente e diz obrigado. Quando você se sente recebendo, naturalmente agradece. Por isso, gratidão é o estado máximo de recepção. As pessoas só aceitam e se entregam a pensamentos que combinam com o estado emocional em que estão. Se você está em gratidão, os pensamentos descem para o corpo. Se fica repetindo sou saudável, sou próspero, mas o corpo está programado na negatividade, por dentro ele responde não é, não é, não é. E o pensamento não se integra. Quando você eleva o estado emocional, algo como mais de 1000 reações químicas diferentes começam a acontecer para restaurar e reparar o corpo num estado de gratidão. E já temos pesquisa mostrando isso. Então 10 minutinhos sentindo isso de coração já fazem diferença. É só isso. Uau! Terceiro ponto, e muito importante, em algum momento do dia, separe um tempo para se sentar, fechar os olhos e abrir sua atenção para o espaço ao redor, apenas sentindo e percebendo esse espaço. Esse simples ato de ampliar a consciência começa a reduzir hormônios do estresse e a criar estados de ondas cerebrais mais coerentes. É prática. Sim. Quanto mais você faz, melhor fica. Uau! Quem foi o seu maior professor? A vida, sem dúvida. Acredito que a vida é a nossa iniciação. Faço o possível para enxergar minha vida como um reflexo da minha mente e vejo a própria vida como o maior mestre que existe. Reflexo da sua mente é basicamente tipo, o que você criou fora é o reflexo de como você tem pensado. Sim, exato. Se fica doente fisicamente, é algo que foi criado primeiro na mente? Olha, não acredito que os germes me deixam doente. Acredito que eu mesmo crio o ambiente para adoecer. Não existe bactéria com meu nome escrito. Elas são chamadas de oportunistas, porque ficam esperando a chance de o seu sistema imune baixar a guarda. Então, para mim, faço uma pergunta todo dia. Em que ponto eu paro de acreditar que crio a minha própria vida? Qual é esse limite? E fico empurrando esse limite um pouco mais. Por isso vejo a vida como iniciação. Não precisamos ir para uma escola secreta de sabedoria lá no Himalaia. A própria vida é a nossa escola iniciática. Quando você encara os desafios da vida a partir de um nível mental mais elevado, começa a atravessar essas iniciações. E o efeito colateral disso é sabedoria. E é isso que levamos conosco. Sim. Tornar-se uma pessoa sábia. Muito poderoso. Sim. Como as pessoas podem se conectar com você online e participar dos seus eventos? Onde é o melhor lugar para ver tudo o que você está fazendo hoje? Meu site é drjoedispenza.com. DRJOE dispenza.com. Lá tem muito material. Hoje existe um curso progressivo online. Eu já não dou mais esses cursos básicos ao vivo, porque foco mais nos retiros de uma semana. Quem vai para um retiro, faz antes um estudo em casa, pega os fundamentos e chega entendendo o que vamos praticar. A pessoa faz o curso no ritmo dela.
Depois disso, ainda tem outro material de estudo e então ela pode ir para um retiro de uma semana e se juntar a uma comunidade que vive essa paixão pelo desconhecido. Incrível. Sim, E quando é o próximo evento? o próximo retiro de uma semana é em Toronto, de 1 a 7 de setembro, e já está quase esgotado. Depois vamos para a Austrália em outubro, Reino Unido em novembro e Cancún, no México, em dezembro. E ainda tenho outros eventos pontuais aqui e ali ao longo do caminho. Espetacular. Sim, Algumas perguntas finais para você. Essa se chama As 3 Verdades. Imagina que é o seu último dia, muitos anos à frente. E você já fez e criou tudo o que queria. Tudo o que consegue imaginar aconteceu. Livros, eventos, projetos, ajudar a curar o mundo, enfim, realizou tudo. Mas você precisa levar tudo com você. Livros, pesquisas, materiais, vídeos, eventos, nada disso vai ficar disponível para ninguém. Só que sobra uma folha de papel, onde você pode escrever 3 lições para deixar para o mundo. E seriam as únicas lições às quais as pessoas teriam acesso. Quais seriam as suas 3 verdades? bom, a primeira é que o divino vive dentro de todo ser humano e que a gente precisa fazer um esforço diário para se conectar com isso. Quando fazemos isso, essa inteligência responde de formas que nunca imaginaríamos. Isso, para mim, é um fato. E ninguém é especial demais a ponto de ficar de fora desse fenômeno. A segunda verdade é que somos criadores da nossa vida, não vítimas dela. E reservar tempo para investir em si mesmo é investir no futuro. Quando você acredita em si, acredita em possibilidade. E, no fundo, todo mundo guarda essa crença em si mesmo. Entender que estamos em constante construção, que precisamos reservar um tempo para nos perdoar e perdoar os outros, e que sempre podemos recomeçar do zero no dia seguinte é, em si, uma grande bênção. E, por fim, não estamos aqui para sermos populares, bem-sucedidos, bonitos ou brilhantes aos olhos do mundo. O verdadeiro propósito da vida é ir tirando, pouco a pouco, os bloqueios, os véus e as limitações que nos separam dessa inteligência divina que nos chama o tempo todo. Quando fazemos isso, essa inteligência começa a fluir através de nós e passamos a nos parecer mais com ela. Ficamos mais amorosos porque ela é amorosa, mais doadores, porque ela doa vida, mais conscientes, porque ela é consciência. Ficamos mais atentos, presentes, porque ela tem uma mente infinita. Ficamos mais determinados porque ela tem uma vontade incrível. A natureza dela vai se tornando a nossa. A mente dela vai se tornando a nossa. E aí, não precisamos mais tentar ser aceitos, importantes ou reconhecidos. Simplesmente estamos felizes sem motivo. E acredito que esse é o estado natural de ser. Algo que, em algum nível, todos nós já sabemos por dentro. Foram ótimas verdades, Joe. Obrigado. Antes da última pergunta, quero te reconhecer, Joe, por estar sempre expandindo o limite do que é possível, aprendendo, crescendo e pesquisando para continuar ajudando tanta gente no mundo a superar dor, estresse, doenças e tudo o que nos prende. Reconheço muito o trabalho que você faz, porque está acordando muitas pessoas do que achavam ser o limite do possível para o que realmente é possível para elas. Então, obrigado por tudo isso. De verdade. Recebo isso de coração aberto. E adoraria te receber de novo no futuro. Mas por agora, acho que isso já vai explodir a cabeça de muita gente. Fiquei extremamente inspirado com tudo o que você disse. E a pergunta final é: qual é a sua definição de grandeza? Grandeza, para mim, é ser maior do que o seu ambiente, maior do que o seu corpo e maior do que o tempo. Se você consegue isso, você é grande. É simples assim. Obrigado, meu amigo. Agradeço. Eu que agradeço. Foi ótimo. Muitos esperam que algo na vida mude para tirar a sensação de falta, de não ter a vida que gostaria. A pessoa trabalha duro, acumula dinheiro, começa a pensar: agora quero o barco. Quando compra o barco, a experiência gera uma emoção boa por um tempo, mas logo ela volta ao ponto de partida.